Okay. Uh, Boa so noite. the first question is what is the difference between a light body and a rainbow body? Estamos começando agora as perguntas e respostas, e a primeira pergunta de hoje diz: qual é a diferença entre um corpo de luz e um corpo de Well, arco-íris? if you do the Padmasambhava practice or any deity practice where you become the deity, Se você fizer a prática de Padmasambhava ou qualquer outra prática de deidade onde você se torna a deidade, you gradually get used to uh, loosening the density of your ordinary flesh and blood body. você gradualmente se acostuma a afrouxar a densidade do seu corpo de carne e osso e sangue. This solidity of I am my body, I am my memories, my thoughts, and so on, Essa solidez de eu sou o meu corpo, eu sou minhas memórias, eu sou meus pensamentos e assim por diante, is an ongoing process of interpretation. é um processo contínuo de interpretação. We are keeping ourselves inserted in the story that I have true separate existence. Nós nos mantemos inseridos dentro da história de termos uma existência separada, independente. Now, when you receive the blessing from the deity and the rays of light come into your body, white, red, white light, red light, blue light, and you are full of this light, Então, quando você recebe a bênção da deidade e as suas luzes vermelha, branca e azul, e você é preenchido por essa luz, this is not a practice of imagining something which is not true, esta não é uma prática de imaginar algo que não é verdadeiro, but rather of imagining what is true. mas sim de imaginar o que é verdadeiro. And we do this because for a long time we have been believing things which are not true. E nós fazemos isso porque nós estamos acreditando em coisas que não são verdadeiras há muito tempo. So the more we do the mantra and we see how our body is manifesting in relation to the forms of the world, Então, quanto mais recitarmos o mantra, mais vemos como o nosso corpo se manifesta em relação com as formas do mundo. we start to see that the whole mandala or the whole field of experience is nothing but light and sound. Nós começamos a perceber que toda a mandala, ou todo o campo da experiência, não é nada mais do que luz e som. Light and sound are movement. Luz e som são movimento. Both are impactful. Ambos são impactantes. They impact us, they touch us, they effect some alteration in how we are. Elas nos impactam, elas nos tocam, elas interferem na maneira como nós somos. And yet they are ungraspable. E ainda assim, They essas are not a sons e thing. luzes são inapreensíveis, não são coisas. So, by immersing ourselves in the practice, Então, ao nos imergirmos, mergulharmos na prática, we come to see that what I take to be my own existence is just a patterning of flow. passamos a ver que o que eu tomo como sendo a minha própria existência é apenas a padronização de um fluxo. That we are part of the field of emergent experience. De que nós somos parte do campo da experiência emergente. Light amongst light, Luz em meio à luz. sound among sound. Som em meio ao som. And this is the basis for the sense that the body is light. E é isso que dá sentido a de que o corpo é luz. So it's not that I am sending light out from me to somewhere else.
Então não é como se eu estivesse emanando luz de mim para algum outro lugar, but everything that we see is light, mas tudo que nós vemos é luz, including ourselves. inclusive nós mesmos. Moreover, when we sit in the practice, particularly Dzogchen practice, we see that our thoughts, our feelings, our memories are also just shooting past. They are self arising and self vanishing. No mais, quando praticamos o Dzogchen, também nos familiarizamos com a compreensão, com a percepção de que nossos pensamentos e os fenômenos mentais estão apenas passando como estrelas cadentes, se manifestam e desaparecem por si mesmos. You know, that although we might think of our embodied existence in terms of bones and heart and lungs and so on, E por mais que nós possamos nos identificar com nossa existência como sendo ossos, coração, pulmões e assim por diante, in terms of being with the emergence of each moment, what we experience is patterns of light, some of which seems internal and some of which seems external. em termos da emergência de cada momento, o que percebemos é que somos padrões de luz, alguns dos quais parecem internos, alguns dos quais parecem externos. So the body of light is a way of talking about the ungraspability of experience. O corpo de luz é uma forma de falar, é uma maneira de falar da inapreensibilidade da experiência. It's a way of expressing the fact that uh, all appearances É uma forma de have expressar que no todas as inherent existence. É uma forma de expressar que todas as aparências não They possuem are existência appearances, inerente. this is undeniable, yet without their own defining self essence. Elas são aparências, isso é inegável. Entretanto, não possuem uma essência que as defina internamente. So the rainbow body is a not so different, but it is different. O corpo de arco-íris não é tão diferente, mas sim, é diferente. A traditional way of thinking about our body is that it's composed of the five elements. Uma forma tradicional de pensar sobre o nosso corpo é vê-lo composto pelos cinco elementos. So space gives rise to wind, which gives rise to fire, which gives rise to water, which gives rise to earth. O espaço dá surgimento ao ar, que dá surgimento ao fogo, que dá surgimento à água, que dá surgimento à terra. This is a process of increasing thickening or density. Esse é um processo de incrementar a densidade. It becomes more opaque, Uhum. less translucent. A experiência se torna mais opaca e menos translúcida, vendo-a dessa forma. So, by maintaining all emergence of the five elements within their own ground, which is the primordial great emptiness, Então, mantendo os fenômenos desde a visão de sua base primordial, que é a vacuidade, we start to see that the five elements are not five different things, nós começamos a ver que os cinco elementos não são cinco coisas diferentes, but they are, if you like, flavors or modalities of the showing of unborn experience. mas você começa a ver que eles são o sabor da revelação de cinco diferentes tipos de experiências. Unborn means that our experience doesn't come into existence as something. Experiências não nascidas. E não nascido aqui significa que a experiência não chega a ter surgimento como alguma coisa. Ela não chega como sendo We are algo. the showing of diversity,
Nós somos a exibição da diversidade. We have different shaped bodies from other people. We have different degrees of health, different capacity for functioning in the world. Nós temos corpos de diferentes formatos e funcionalidades de acordo com diferentes pessoas e diferentes capacidades de nos relacionar com o mundo. But this diversity is not the diversity of things or entities. Mas essa diversidade não é a diversidade das coisas ou das entidades. It is it is the diversity of the potential of the ground. É a diversidade do potencial da base. Just as when you look in a mirror, you see a reflection, O ensinamento diz que quando você olha para um espelho e você vê um reflexo, the truth of the reflection is in the mirror. a verdade do reflexo está no espelho. The reflection doesn't come out of the mirror. O reflexo não sai do espelho. The mirror is empty of self, O espelho é vazio de um si mesmo, não possui si and mesmo. so it can show a great diversity because it has no central point of unity. Então, o espelho pode mostrar muita diversidade porque não está amarrado por nenhum ponto central de unidade. So, just as the many reflections as forms or as visions or displays of emptiness can arise in the mirror, Então, da mesma forma que muitas diferentes exibições podem ser reveladas pelo espelho, imagens, so all that we perceive as I, me, myself então tudo que eu percebo como sendo eu, mim, eu mesmo, is the diversity of the radiance of the ground. é a diversidade da radiância da base. The five elements are a quality of our mind. Os 5 elementos são a qualidade da nossa mente. And the more we see this by simply sitting relaxed and open with whatever is occurring, E quando nós nos sentamos e nos relaxamos na abertura com o que quer que esteja acontecendo, the self referential clinging to this body as the truth of myself starts to dissolve. a nossa inclinação autorreferenciada começa a se dissolver. And this dissolving brings about the five elements resolving into the five colors, which represents their status as a revelation of the ground. E essa dissolução nos permite perceber que os 5 elementos são a revelação da base. So that's how you move towards having a rainbow body. E é assim que você se move na direção de ter um corpo de arco-íris. You, the, the focus of your presence O foco da sua presença moves from I am present as someone se move de eu estou presente como alguém to this presence is dynamic, para esta presença dinâmica, it is ever changing. ela está sempre mudando. I am not an entity. Eu não sou uma entidade. And because of this, gradually our body can get smaller, which is the path of the rainbow body, and the body dissolves into light. E dessa forma o corpo pode tornar-se menor, que é o caminho do corpo de arco-íris, e então se dissolver em luz. Now, very interesting as these ideas can be, they're not so relevant for most of us. Agora, por mais interessante que essas ideias possam ser, elas não são tão relevantes para a maioria de nós. Generally speaking, our lives are quite busy and complicated enough. Geralmente, falando, as nossas vidas já são ocupadas e complicadas o suficiente.
So it's important not to be seduced by fantasies of magical powers or strange events. Então é importante não nos deixarmos seduzir por fantasias de poderes mágicos ou eventos estranhos. If they occur, that's good. If they don't occur, stay uninvolved, relaxed, and allow whatever comes to come. Se elas acontecem, bom. Se elas não acontecem, mantenha-se sem envolvimento, relaxado, e o que quer que venha, vem. So the next question is if we practice shine or shamatha, calming the mind, but doing it without a substantial focus for our attention, Então a próxima pergunta diz: se praticarmos Shine ou Shamatha, dois nomes para a mesma prática, mas sem um foco para nossa atenção, this is called relaxed focus without an object. um foco relaxado sem objeto, Instead of gathering our attention onto something like a statue of the Buddha or the sensation of the breath, então ao invés de concentrar nossa atenção na estátua de um Buda ou na sensação do ar saindo por nossas narinas, our focus is simply on space or emptiness itself. nosso foco é simplesmente no espaço ou na vacuidade em si mesma. So two things are being softened at the same time. Duas coisas estão sendo suavizadas ao mesmo tempo, nesse caso. My sense that I am the doer or the maker, I have to compose what is going to happen. Minha interpretação de que eu sou o feitor, o que faz o que está acontecendo, e tenho que estar ativo o tempo todo, portanto. And all that I experience becomes solid for me due to my own mental processes. E tudo que eu experiencio se torna sólido devido aos meus processos mentais. Essa é a outra coisa que está sendo suavizada. The more I relax as subject, the more object thins. Quanto mais eu relaxo como sujeito, mais o objeto se suaviza. And in parallel, the less I turn the appearances of my experience into separate, seemingly real objects. Em paralelo, quanto menos eu fundamento as minhas experiências em compreensões, interpretações de objetos aparentemente The verdadeiros, less there is a feedback loop that confirms I am the experiencer. menos há uma espiral que se retroalimenta de eu sou quem experiencia a experiência. For our purposes, the main thing is to enter into the practice and become familiar with the diversity of experience. O ponto principal é que nós nos familiarizemos com a natureza da experiência. Quanto mais façamos a prática. Because there are many kinds of instructions you can find, particularly on the internet. Porque há muitos tipos de instruções que você pode encontrar, particularmente na internet. And there are many translations from Tibetan which establish new conceptualizations of what is occurring. E há muitas traduções do tibetano que afirmam novas conceitualizações do que está acontecendo. So, in terms of experience, relax, observe the pull to involvement, and let that involvement go free by itself. Então, em termos da experiência, relaxe, observe o impulso do envolvimento, quer dizer, a força que nos chama a nos envolver, e deixe essa força se dissolver. Não se envolva. So there's a second part to the question, which is what exactly do the texts mean to recognize a thought, and how does that differ experientially from being aware of a thought? Há uma segunda parte para a pergunta que diz: o que exatamente
quer dizer, segundo o texto, reconheça um pensamento e de que maneira isso implica na presença diante de um pensamento quando fazemos a prática? Because we are concerned with the emptiness and the ungraspability of what is occurring, Como nós estamos preocupados com a vacuidade do que está acontecendo, paradoxically, we find that the Dharma texts are full of ways of trying to grasp at or give a final definition to experiences which come and go. preocupados não interessados, percebemos paradoxalmente que os textos do Dharma estão repletos de termos que tentam de alguma maneira capturar experiências que vêm e vão. To recognize a thought is simply to know this is a thought. Reconhecer um pensamento é simplesmente dizer isto é um pensamento. So, usually, when we have a thought, uh, it arises as a union of the thinker and the thought. Geralmente, quando temos um pensamento, isso surge pela união do pensante e do pensado. For example, I might say, "Oh, the weather's getting cold in London." Por exemplo, eu posso dizer, o tempo está The esfriando. weather is changing. The wind is involved. The clouds are moving. It's not a thing. O tempo está mudando, o vento está mudando de direção, não é uma coisa. Cold is an evaluation, a value judgment. Frio é uma avaliação, é um julgamento de valor. I am getting old, so I walk slowly and I feel the cold a lot. Eu estou ficando velho e eu caminho devagar, então eu sinto bastante o frio. And I see the children coming out of school with just a little jacket on and they're jumping and laughing and full of energy. E eu vejo as crianças saindo da escola usando só um casaquinho e elas estão rindo e pulando, cheias de energia. They are not cold. Elas não estão com frio. Now, I could say, oh, that's because they're young. Aí eu poderia dizer algo como, mas isso é porque elas são jovens. But then we have to say, oh, but James is cold because he's old. Então teríamos que dizer, então James está com frio porque ele é velho. That is to say, this is relative truth. This is an interpretation. Isto é dizer que é uma verdade relativa, é uma interpretação. If you get a thermometer and you can check the temperature, it is as if you have access to the objective issue of is it cold or hot. Quando você pega um termômetro e vê a medida da temperatura, é como se você estivesse tendo algo objetivo para dizer se está quente ou frio. But we are talking about cold here as an experience. Mas nós estamos aqui falando sobre o frio como uma And experiência. it's not an objective truth. It depends on our embodied condition, our metabolism, our health, our age, and so on. Isso depende da nossa condição, da nossa saúde, eh, da nossa familiaridade com a temperatura e muitas coisas. So, in a similar way, when we're looking at what happens in meditation, De forma semelhante, quando observamos o que acontece durante a meditação, the temptation is that we apply our ordinary patterns of making sense of things. a tentação é que nós usemos os nossos padrões convencionais de interpretação das coisas, And through this, we want to define very precisely what is going on. e através disso definir muito precisamente o que está acontecendo. But this is not so helpful. Mas isso não é tão útil. This is pulling ungraspable experience into the frameworks that we are familiar with. Isso é puxar a experiência inapreensível para dentro dos enquadramentos de familiaridade aos quais estamos acostumados. So the key thing is to enter into the experience. Ponto-chave aqui é entrar na experiência.
So we do that when we neither keep the thought at bay, I don't want to be involved, Então, nós fazemos isso quando queremos manter o pensamento a uma certa distância, eu não quero me envolver, or we merge into it. ou nós nos fundimos com o pensamento, We follow the middle way. nós seguimos o caminho do meio. There is the thought, Há um pensamento, it's an illusion. é uma ilusão. It appears without having self-substance. Isso aparece sem ter uma substância própria. This is the key point to see. Esse é o ponto-chave para se ter em conta. When we see the inseparability of the thought from the mind, Quando nós vemos a inseparabilidade do pensamento com a mente, it's like the inseparability of the reflection from the mirror. é como a inseparabilidade do reflexo com o espelho. So, if we want to be very clear about the nature of the thought, Então, se nós quisermos ter muita clareza sobre a natureza dos pensamentos, the approach of Dzogchen is to look at the source of the thought. a abordagem do Dzogchen é olhar a fonte do pensamento. The thoughts arise in the mind. Os pensamentos surgem na mente. The mind, a little bit clouded by unawareness of its own ground, A mente está nublada pela ignorância de sua própria base. so instead of trying to categorize thoughts, our attention has to be on what is the source of this thought. Então, ao invés de tentar categorizar os pensamentos, a nossa atenção tem que estar voltada para qual é a fonte desses pensamentos. And the way to do this is to stay open and relaxed, whatever is coming. E a forma de fazer isso é manter-se aberto e relaxado da forma como isso estiver surgindo. Whatever we say about phenomena will never be quite precise. O que quer que nós digamos sobre os fenômenos nunca será suficientemente preciso, Because the field of experience is integral, it's interconnected. porque o campo da experiência é integral, é interconectado. So a key thing is to observe your habit of attachment and interpretation, Então, o ponto-chave é observar o seu hábito de apego e interpretação. if we come from the position that I need to know what is happening, Se eu venho da posição de que eu preciso saber o que está acontecendo, then we are likely to reify and solidify our experience. então provavelmente nós vamos solidificar e reificar a nossa experiência. So we just stay naked and present with what's occurring without trying to fit it into our interpretive framework. Então nós nos mantemos nus e presentes com o que quer que esteja ocorrendo, sem o nosso enquadramento interpretativo. So next question is that I have mentioned the Tibetan word Jigten, which means this world is a place where everything falls apart. Então, a próxima pergunta fala sobre eu ter mencionado a palavra dikte, que diz que tem o significado de que este mundo é o lugar onde tudo se desmancha. And the question is, could I explain and elaborate this notion in the context of the Western idea of crisis? E a pergunta pede que eu comente esse conceito, essa noção, essa palavra, de acordo com a noção ocidental de crise. Which its original Greek idea is to come to a decision, to enter into a judgment about what's occurring. Cuja origem grega
vem de chegar a uma decisão e tirar uma conclusão sobre o que está acontecendo. So in a crisis, you're forced to act. Então, numa crise, você é forçado a agir. So, for example, in California, they have had these fires. Por exemplo, na Califórnia, eles tiveram esses incêndios. Before the fire started, people are living in their house, they have some possessions. This is where I live. Antes do fogo começar, as pessoas estavam nas suas casas, é ali que elas vivem, é ali que elas guardam as posses delas. É aqui que eu vivo. But then the police come and they say, the fire is going to hit your street. You have 5 minutes to leave. Mas então a polícia chega e diz: Olha, o fogo vai entrar na sua rua, você tem 5 minutos para sair. So now you have a crisis or a question: what is precious? What can I take? What will I gather? What is necessary? Então agora você tem uma crise. O que é que eu vou levar? O que é necessário? O que é que eu devo deixar? Many things which are important to us are not things to carry out into a car to escape the fire. Muitas coisas que são importantes para nós não são coisas para se levar num carro quando se está fugindo de um incêndio. So we see here that a crisis is something which interrupts the everydayness of our life, the predictability of I'm going to work, then I'm going to go to the shops, then I go to the gym. Então, aqui nós podemos ver que uma crise é algo que interrompe a previsibilidade da nossa vida cotidiana e da nossa noção de eu vou trabalhar, eu vou para academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. So if we're lucky and we live in quiet times, then crises are unusual disruptions of the simple order of our lives. Então, se tivermos sorte e vivermos em tempos relativamente tranquilos, crises são rupturas pouco costumeiras, que acontecem de vez em quando, do nosso senso cotidiano de vida. But this Buddhist idea is very different. Mas a ideia budista é muito diferente. That whatever you think of as stable is actually impermanent. A ideia diz que o que quer que você pense que é estável, na verdade, é impermanente. Whatever you think of as existing in itself is not so. It is dependent on the interaction of many forces. E quer que você acredite que existe por si só, não é assim. Na realidade, aquilo que está te afetando depende de várias forças. E o senso cotidiano de vida também. Dependent origination means that what arises or manifests remains dependent on the field factors, the dynamic factors which hold it in place. Originação dependente significa que o que quer que esteja acontecendo depende de fatores dinâmicos que mantêm aquilo no lugar. I am a very perfect and wonderful example of falling apartness. Eu sou um exemplo perfeito, muito didático, de como cair aos pedaços. My hearing is getting weaker. Minha audição está enfraquecendo. I'm becoming more emotional. Eu estou ficando mais emotivo. I'm tired a lot of the time. Eu estou cansado a maior parte do tempo. In fact, I'm falling apart. De fato, eu estou caindo aos pedaços. This is what old age is. Isso é o que a velhice é. Some people fall apart slowly Algumas and with pessoas, grace, like a beautiful dancer, and others, perhaps like me, start to crumble, which is not so graceful. algumas pessoas fazem isso com alguma graciosidade e outras, como eu, simplesmente se esfarelam, como o meu caso, que não é tão, não é tão gracioso assim. So I find that I have to apologize to people because I forget things. Então, percebo que eu tenho que pedir desculpa às pessoas porque eu esqueço coisas. But of course, there's a question, well, who is the one who forgets?
Mas é claro que aí a pergunta é: quem é esse que esquece? I don't want to forget. I don't intend to forget, Eu não quero esquecer, eu não pretendo esquecer, but I do forget. mas eu esqueço. So I it has to be my responsibility, Então deve ser a minha responsabilidade. and yet I'm not consciously doing it. E ainda assim eu não estou fazendo isso conscientemente. That is to say, my image of myself, the pattern of how I have been for many years, is altering. Isto é dizer que a minha imagem de mim mesmo, o meu padrão de como eu fui por muitos anos, está se alterando. I'm not a fixed thing, Eu não sou uma coisa fixa. and my seeming reliability has been based on the activation of particular patterns. E a minha previsibilidade aparente depende, na realidade, da ativação de muitos fatores que não estão mais no mesmo lugar. For example, uh, when I first moved to the part of London I live in, Por exemplo, quando eu me mudei pela primeira vez para a parte de Londres onde eu vivo, the high street was full of shops. a rua principal estava cheia de lojas, People were going in and out as pessoas of the entravam e shops all saíam, day long. Life was thriving. das lojas o tempo todo, a vida estava florescendo. But then people started to get computers, they order things online. There is more and more activity of direct delivery to where people stay. And so the shops are not used so much. Então, as pessoas começaram a comprar mais coisas pela internet, eh, as pessoas deixaram de ir para as lojas e não tinha mais tantas compras acontecendo. So the economic collapse of the high street Então, o colapso econômico da is rua not principal created by some fault in the shops, it's created by some change in technology. não foi criado por alguma mudança nas lojas, foi criado por uma mudança na tecnologia. Oh, the technology of my body, Então, a tecnologia do meu corpo, how my liver functions, how my lungs function, como, how my energy functions, como all meu of this fígado is funciona, changing. como minha respiração funciona, tudo isso está mudando. I am the flowering or the showing of the interaction of these factors. Eu sou o florescimento ou a exibição desses fatores. I have been impermanent throughout my life. Eu fui impermanente ao longo da minha vida. I have been uh, changing and losing aspects of myself throughout my life. Eu estive mudando e perdendo aspectos da minha vida, do meu funcionamento ao longo da minha vida. Change is fundamental. A mudança é fundamental. The absence of inherent existence is everywhere. A ausência de existência inerente está em todo lugar. So rather than focusing on the sudden intrusions, the crises, the um, collapse of the familiar, we need to see that the familiar has never been reliably familiar. Então, ao invés de nos preocuparmos com as intrusões da imprevisibilidade sobre o que é familiar, nós temos de nos familiarizar com o fato de que o previsível nunca foi de fato previsível. And this is because we don't pay attention to the details of the phenomena that amongst which we live. E isso, nosso estranhamento com isso se deve a que nós não prestamos atenção aos eventos com os quais nós vivemos. For example, the kind of birds that I find living in the street where I am have changed a great deal in the last 20 years. Por exemplo, os tipos de pássaros
que estão aqui ao redor de onde eu vivo mudaram muito nos últimos 20 anos. Suddenly, I noticed that there are fewer sparrows, small bird. Subitamente eu percebi que tem cada vez menos But corvos. their population has been changing a lot. I only notice it when it touches me. Perdão, pardais. E eu só percebi quando isso me tocou. Climate change becomes very powerful when your house gets flooded or your trees start to burn. A mudança climática se torna muito poderosa quando a sua casa começa a pegar fogo ou o clima no seu país começa a mudar. But these things have been happening all across the world to other people. Mas essas coisas estiveram acontecendo ao redor do mundo todo para outras pessoas. So if it touches me, it's a crisis. And if it happens to other people, oh, too bad. O mani pe mi hungri. Então, se me toca, é uma crise, mas se acontece com outras pessoas, que pena. Oh, mani pena hum, So actually, impermanence is the central focus of our study. Então, na verdade, a impermanência é o ponto central do nosso estudo. To see that actually there is no impermanence Perceber que, na verdade, não há impermanência. because there aren't things which are here and then not here. Porque não há coisas que estão aqui e logo não estão mais aqui. We are living in a world of movement. Nós estamos vivendo em um mundo de movimento. We breathe in, we breathe out. Nós inspiramos e expiramos. We walk and we sit. Nós caminhamos e nos sentamos. We eat and we shit. Nós comemos e cagamos. It's all movement. Tudo isso é movimento. It's not that there is one thing which is stable and then becomes impermanent. Não é que há uma coisa que é estável e logo ela se torna impermanente. There is only movement. Há apenas movimento. So this is again very helpful for people who practice Dzogchen meditation. Então, novamente, isso é muito útil para pessoas que praticam a meditação do Dzogchen. What is it that we are attached to? What is it we are clinging to? O que é isto ao que nós estamos apegados? O que é isso ao que nós estamos nos These aferrando? are our interpretations, São interpretações, our attributions of value. nossas atribuições de valor. It has never been stable. Nunca foi estável. So the Western view, stability interrupted by crisis, is a very different view from the absence of any fixed entities. Então, a compreensão ocidental de estabilidade interrompida por crises é muito diferente da compreensão do Dharma de ausência de existência inerente. Oh, if we attend to our breathing, Então, se we see prestarmos that our atenção na nossa life is respiração, nothing but communication. veremos que nossa vida não é nada mais que senão comunicação. Breathing in, breathing out. Inspirando e expirando. Nothing to grasp. Nada para se agarrar, em que se agarrar. So changes how it is. Então, a mudança é como é. Permanence is a delusion. A permanência é uma delusão. So the next question, Então, a próxima pergunta diz: this person asks, when you teach Dzogchen, which we can directly explore for ourselves, essa pessoa pergunta, quando você ensina o Dzogchen, que nós podemos explorar diretamente nós mesmos, you also present karma and rebirth. você também apresenta o karma e o renascimento. Why mix these unprovable folk beliefs with the pure Dzogchen teachings?
Por que misturar essas crenças que não têm como ser comprovadas, folclóricas, com os ensinamentos puros de Dzogchen? Well, perhaps we all share a particular folk belief, Bom, talvez nós todos estejamos compartilhando uma crença folclórica em particular, which is I exist. que é eu existo. What the evidence for this is, I'm not sure. Qual evidência há para isso? Eu não tenho certeza. I exist, I exist, I exist. Eu existo, eu existo, eu existo. And what is your existence? E qual é a sua existência? The fact I'm here. O fato de que eu estou aqui. And what are the factors determining how you are here? E quais são os fatores que determinam como você está aqui? Outer events and inner tendencies. Bom, eventos externos e tendências internas. And where do the inner tendencies come from? E da onde as tendências internas vêm? Oh, they're from my family, Ah, elas são da minha família, from my school, da minha escola, from my culture. da minha cultura. And how come you are born in this family, going to this school, experiencing this culture? E então, como é que você nasceu nessa família, ou foi para essa escola, ou experienciou essa cultura? This is the impact of previous events. Esse é o impacto de eventos anteriores. From the point of view, or let me put it this way, from the Nyingmapa point of view, Ou da perspectiva, vou dizer aqui, the Nyingmapa is the school in Tibetan Buddhism which has maintained the co-presencing of the 9 vehicles of practice. a escola Nyingmapa do budismo tibetano é a escola que enfatizou, que co-presenciou os 9 veículos, ou 9 yanas, como são chamados, da prática budista. There is no contradiction between karma and the unborn purity of the mind. Segundo a visão Nyingma, não há contradição entre a compreensão do karma e a contemplação da natureza da mente. If you're in a city you don't know and you get lost, then you're experiencing lostness. Se você está numa cidade e você está perdido, o que você está experienciando é Similarly, when you don't desorientação. recognize the unborn openness of your mind, then you are lost within the construction of dualistic interpretation. Da mesma forma, quando você não reconhece a natureza da sua própria mente, não nascida, você está perdido na elaboração. And karma operates when the purity of the ground is not open to. Karma opera quando a pureza, quando não estamos abertos à pureza da base. And so, if you don't open to the pure nature of your own mind, you will be experiencing karma. Então, se você não se abre para a natureza não nascida da sua própria mente, você vai experienciar o karma. So perhaps, so perhaps rather than making judgments about Tibetan Buddhism, which is a very deep tradition, we should observe our own mind more. Então, talvez ao invés de fazer julgamentos sobre o budismo tibetano, que é uma tradição com raízes profundas e antigas, nós deveríamos observar mais a nossa mente. So then there's a question, is it possible to have a constant and consistent view of the impermanent and empty aspect of phenomenal existence? A próxima pergunta diz: é possível ter uma visão constante e clara da natureza incessante da experiência, da existência? Or does one have to constantly be directing or redirecting one's eye or awareness to this aspect of the perceptual field? Ou é preciso para isso que nós estejamos constantemente reorientando a nossa visão ou nosso olho para esse aspecto do nosso campo perceptivo?
Now, I have a lot of sympathy with the person who has formulated this question, Eu tenho muita simpatia pela pessoa que formulou essa pergunta, but it's formulated in the absence of experience. mas ela está formulada a partir da ausência de experiência. We can wonder, is it like this? Is it like that? Nós podemos nos questionar: é assim? É assado? Who's going to say? Quem dirá? There are plenty of people who will tell you what to do. Há muitas pessoas que vão te dizer o que fazer. Then you're following rules, Então você está seguindo regras, which are abstractions. que são abstrações. We are more concerned to enter into the practice, to have our experience, to stay with the experience and see how it is. Nós estamos mais interessados em contemplar a nossa experiência, manter-nos com a nossa experiência e assim ver como é. So try to avoid a theoretical or intellectual speculation about the Dharma path and focus on what is in the palm of your hand, your own direct experience. Então, tente evitar formulações teóricas sobre o caminho do Dharma e tente se manter com a sua própria experiência. So then, linked with this, the next question is, in meditation, sometimes a clear view or understanding of the empty aspect of the self view arises. Conectado a isso, vem uma segunda pergunta que diz: na meditação, algumas vezes a visão clara ou compreensão do aspecto vazio da visão de nós mesmos surge. This then passes and it's back into the thinking mind. Isso passa e então a pessoa se percebe de volta na mente pensante. However, it becomes clear that the clear, empty view of the self and the thinking aspect are equal. Entretanto, torna-se claro que a visão vazia de si mesmo e o aspecto que They're pensa equal são with iguais respect to change and emptiness. em relação à mudança e à vacuidade. There doesn't seem to be any basis even for realization to rest upon. Não parece haver qualquer base sequer para a realização repousar sobre. Is it possible for realization or insight to have any foundation? É possível que a realização ou o que chamamos de insight tenham qualquer fundamento? Well, this question is raising the, put it another way, everything we know rests on something. Tudo que nós sabemos repousa em alguma coisa. Something rests on something else. Algo repousa em algo mais. So, is awakening to your intrinsic awareness Então, despertar para a sua própria awakening to something? presença intrínseca, para a sua lucidez intrínseca, isso é Awareness despertar is para not alguma a thing. coisa? A lucidez não é uma coisa. According to our tradition, it is always potential, it is always present in a potential mode. De acordo com a nossa tradição, a lucidez está sempre presente como um potencial. It is revealed when we attend to how it is. Ela é revelada quando nós prestamos atenção em como é. When we don't do that, we formulate what it is. Quando não fazemos isso, nós formulamos como And we aquilo é. can then make definitive statements. E então nós podemos fazer afirmações definitivas, Such as sometimes my mind is clear, sometimes it's dark and obscure. tais como algumas vezes a minha mente é clara, algumas vezes ela é obscurecida, confusa. What is the basis of these experiences? Qual é a base dessas experiências? So
in the Dzogchen tradition, the ground is the ground of both samsara and nirvana. Então, na tradição do Dzogchen, a base é a base tanto do Sansara e do Nirvana. It's the ground of liberation and the ground of limitation. É a base da liberação e é a base da limitação. We open to the ground, Nós nos abrimos para a base, and then the more we do this, the sense of being a self who is experiencing something starts to thin. quanto mais nós fazemos isso, mais a sensação de sermos alguém em relação a alguma coisa começa a dissolver. Thoughts come and go. Pensamentos vêm e vão. In duality, I'm ceaselessly building within this flow of thoughts. E esses questionamentos se constroem dentro desse When fluxo we de pensamento. see President Trump, he is an amazing thought factory. Quando nós vimos o presidente Trump, ele é uma Thoughts fly fantástica out of fábrica de him like pensamento. sparks from a fire. Os pensamentos surgem como faíscas de uma fogueira, Disruption disruptivos. and the contradiction of the existing patterns. E a contradição de padrões existentes. What is reliable? O que é confiável? No que podemos confiar? We can do whatever we want, Nós podemos fazer o que nós quisermos, but you can't stop yourself aging and dying. mas você não consegue parar de envelhecer e morrer. You are at the mercy of forces. Você está à mercê de forças. So are the most powerful people in the world. Da mesma forma que as pessoas mais poderosas do mundo. But our habit of wanting to control, wanting to understand in a way that gives us a place to stand. I know this is true. Mas o nosso hábito de querer controlar e ter um lugar onde ficarmos e dizer, eu sei que isto é verdade, Well, then, when we look a little further, we see that everything I know is untrue. quando eu olho um pouco mais longe, eu sei que tudo que eu sei não é The verdade. truth of entities belongs in relative truth, or it's also called fictional truth. A verdade sobre as entidades pertence à dimensão da verdade relativa ou ficcional, como é dito. The truth which is just true, A verdade que é apenas verdade, true in and of itself, verdade em e por si mesma, is absolute truth, é a verdade absoluta, which is a non-assertive truth. que é uma verdade não assertiva. Most of the truths we encounter every day are statements, they are beliefs, they are things we can believe. A maior parte das verdades que nós encontramos diariamente são afirmações, são crenças. I, the subject, believe this fact, the object. Eu, o sujeito, acredito neste fato, o objeto. This is relative truth. This is how it is when we are wandering in samsara. Isto é a verdade relativa. É assim que é quando nós estamos vagando no samsara. Emptiness is not a thing. Verdade não é uma coisa. We get some ideas about emptiness, Nós temos algumas ideias sobre a vacuidade, but our ideas cannot establish emptiness. mas as nossas ideias não conseguem estabelecer a vacuidade. Emptiness is the ground of all experience. A vacuidade é a base de toda experiência. Awareness is empty, A lucidez é vazia and awareness is self-luminous or self-illuminating.
E a lucidez é autoluminescente, ou ela ilumina a si própria. It is not in opposition to emptiness. Ela não está em oposição à vacuidade. It is the light of emptiness. Ela é a luz da vacuidade. To see that the ground is not something which can be grasped, that is awareness. Ver que a base não pode ser aprendida, capturada, isso é lucidez. It's not that we have awareness, Não é que nós temos lucidez, but awareness is the mode of our presence. mas que, sim que a lucidez é o modo da nossa presença. So when we're talking about realization, Então, quando nós estamos falando sobre realização, it is always that there is somebody who has the realization. sempre se trata sobre alguém que já tem a realização. But that is the nature of duality. Mas essa é a natureza da dualidade. We don't realize anything. Nós não realizamos nada. Also, in English, the word realize is a dreadful word for meditators. Também acontece que em inglês a palavra realizar é assustadora para meditar, Because reality is the quality of stupidity. porque a realização é a qualidade da Clarity estupidez is também. the quality of awareness. Claridade é a qualidade da presença. It's not that you get a realization or you get an illumination. Não é que você obtenha uma realização, que você captura. By thinning and thinning your self constructs, the light shines through you, and so you are the self luminous emergence of the potential of the ground. Então, atrás, uma vez que dissolvemos e dissolvemos a experiência, surge a qualidade luminosa da base. There is no foundation, Não há and base, therefore nothing is built on this absence of foundation. perdão, não há fundação e, portanto, não há nada que possa ser And construído so it's just sobre essa this fundação. here and now. E logo há apenas este aqui e agora. Okay, so then we have the next question. Ok, então agora vamos para a próxima pergunta. So somebody says, I'm a bit confused about, and then it's quoting, participating in the co-emergence of the phenomena. Então, alguém está dizendo que eu me sinto confuso sobre participar, o que significa participar na coemergência dos fenômenos. Which James, have encouraged you to do. Que no caso, James incentiva a fazer, a perceber como coparticipamos. Oh, you mentioned that we do this through the five senses without thinking and being here and now, present with the circumstances. E a pessoa continua a pergunta dizendo: Você diz que nós fazemos isso através dos cinco sentidos, estando presentes aqui agora com eles. Neither detached nor merged. Nem separados, nem fundidos com o que está acontecendo. You've also said that it's a bit like being an actor on the stage. Você também descreveu que é como se fosse como ser um ator no Now, palco. when I teach, I give many different examples. Ok, quando eu ensino, eu dou muitos ensinamentos diferentes. These are gestures. Esses são gestos. These are the finger pointing at the moon. They are not the moon. O dedo que está apontando para a lua não é a lua. The examples and the metaphors are designed as a kind of massage to loosen us up, not as formulations to believe in as a statement of truth. Isso é algo que nós temos de massagear e não forçar como uma espécie de afirmação definitiva sobre a verdade. So
is it correct to understand that this is done by identifying with or as awareness and bringing this into daily life Como trazer essa compreensão da lucidez para a vida and cotidiana doing this by paying attention to the five senses as awareness? e fazer isso prestando atenção aos cinco sentidos como sendo lucidez, como lucidez. Who exactly would be participating? Quem exatamente é que está participando? Myself as awareness? Eu mesma? Eu mesmo como lucidez? So again, I have a lot of sympathy with this question. Somebody is struggling to work out what on earth the Dharma texts mean. Então, novamente, eu tenho muita simpatia por essas perguntas, porque alguém está se esforçando muito para tentar compreender o que é que os textos de Dharma significam. What should I do? O que é que eu devo fazer? What is the right way to understand this? Qual é a forma correta de compreender isso? This is what we want to know. Isso é o que nós queremos saber. But actually, we have to find ourselves inside this. Mas, na verdade, nós temos de nos encontrar dentro disto. Experience is arising. As experiências estão surgindo. So, in a sense, our choice is whether we focus on the raw or the cooked. Então, num certo sentido, o nosso interesse é saber se nós temos interesse no cru ou no cozido. Life as it comes is kind of raw. A vida, como ela vem, é crua. When we reflect on our life and seek patterns which are useful and interpret what's going on, this is a kind of cooking. Quando nós refletimos sobre a nossa vida e vemos os padrões que estão em funcionamento nela, isso é como cozinhar. We add the ingredients of the familiar, Nós temos os ingredientes do familiar, do conhecido, the various spices that we learned in school. os vários temperos que nós aprendemos na escola. They add flavor, no, known flavor, familiar flavor to the raw experience. Que adicionam um sabor conhecido, familiar às coisas, às experiências. So when we have a question like, if this is how we participate, who is participating? Então, quando se faz uma pergunta do tipo, se isto é participar, então quem It's está a good question, participando? but it's tilted towards getting the wrong answer. É uma boa pergunta, mas ela está inclinada a ter a resposta errada. We are participating, Nós estamos participando, full stop. ponto final. Well, that's a relief. Now we know. I am participating. Ah, ok. Então isso é um alívio. Agora nós sabemos. Eu estou participando. I exist. I am me. I participate in this non-dual Dzogchen experience. Eu existo, eu participo, eu sou eu, e aqui estou nessa experiência não dual do Dzogchen. Unfortunately, this is deluded. Infelizmente, isto é uma delusão. We have taken the unborn, shimmering potential of this emergent moment Nós tomamos o potencial não nascido, reluzente deste momento, and prepared it. e preparamos isso. So Damos isso. when someone dies, the body starts to rot. Então, quando alguém morre, o corpo começa a apodrecer. Luckily, you can apply formaldehyde to keep the body from rotting. Felizmente, você pode aplicar formaldeído, formol. It is as if then the body is not rotting. Então, aí vai parecer que o corpo não está apodrecendo. But of course, it's not the body.
Mas é claro que não é o corpo, It's the body plus formaldehyde. é o corpo mais formaldeído. So when you have experience Então, and quando you você, inject it with conceptual identification, quando você aplica isso this is para a your mental interpretação conceitual, formaldehyde. a interpretação conceitual é And como um so formaldeído. the living moment has died, Então, o momento vivo, but you maintain it as some very artificial construct, como uma construção artificial, something I can return to. algo para o que eu posso retornar. So, just as the medical students, when they are learning about dissection of the body, are dealing with bodies already treated with chemicals to stop them rotting, Então, da mesma forma como os estudantes de medicina, quando estudam corpos, esses corpos já estão imersos em formol para que eles não apodreçam. so when we meet people and we tell them the story of our lives, Então, quando conhecemos pessoas e contamos a elas a história das nossas vidas, this is the formaldehyde version. essa é a versão com formol. It's not the fresh truth. Não é a verdade fresca. The fresh truth is difficult A verdade fresca é difícil, because it doesn't require anything from you. porque ela não requer nada de você. The text, they say, experience is self arising and self vanishing. Os textos dizem que as experiências surgem por si mesmas e desaparecem por si mesmas. So, uh, although it's very tempting to try to develop an intellectual understanding, Então, apesar de que é bastante tentador tentar desenvolver uma compreensão intelectual dos ensinamentos, and it can be helpful to do that, e que isso possa ser útil, we have to accept that an intellectual analysis will reveal certain aspects of the situation, nós temos de aceitar que uma análise intelectual revelará certos aspectos da situação, but it cannot illuminate the whole. mas não é capaz de iluminar o todo. The whole is already present before the interpretation. O todo já está presente antes da interpretação. The whole is always available. O todo está sempre presente, It disponível. is not hidden, Não está escondido. but it seems to be hidden by our participation in dualistic interpretation. Mas parece estar escondido através da nossa participação na interpretação dual do que está acontecendo. So, what I would encourage us to do is to observe for yourself when you're reading Dharma texts and you feel a bit confused. Então, o que eu nos encorajo a fazer é que quando estivermos lendo textos do Dharma e nos sentirmos confusos, Stay present with the confusion. mantenha-se presente com a confusão. If you apply thought to make sense of thought, there is no end to thinking. Se você aplicar pensamentos para dar sentido a pensamentos, o pensamento não tem fim. But if you observe yourself, if you're present with yourself, Mas se você observa a si mesmo e está presente consigo mesmo, without trying to do things the right way, sem tentar fazer as coisas da forma certa, you observe moments of clarity, moments of confusion, você terá momentos de claridade, momentos de confusão, by non involvement, e pelo não envolvimento, by not saying clarity is good and confusion is bad, ao não dizer claridade é bom e confusão é ruim, you can start to see that everything which comes from the pure ground is pure.
Você pode começar a perceber que tudo que vem da base pura é puro. Pure here means without the least self substance, without the least inherent existence. Puro aqui quer dizer com sequer um traço de autossubstância, sem sequer um traço de existência inerente. And therefore, whatever occurs is just this, E, portanto, o que quer que aconteça é apenas isto. beyond comparing and contrasting. Além de comparar e contrastar. Comparing and contrasting is like a fisherman throwing out a net to pull the fish in towards the boat. Comparar e contrastar é como um pescador que está jogando uma rede para trazer os peixes para dentro do barco. I'm on the boat. Eu estou no barco. I don't want to be in the ocean, it's very big. Eu não quero estar no oceano, é muito grande. I'm going to pull the fish into the boat. Eu vou puxar os peixes para dentro do barco. Unfortunately, fish live in the sea. Infelizmente, os peixes vivem no mar. They like being in the sea. Eles gostam de estar no mar. Sea is where they live. O mar é onde eles vivem. As soon as you get the fish on your boat, they're starting to die. Então, logo você traz os peixes para o seu barco, eles começam a morrer. Quando você puxa eles But para o they're barco. on your boat. Mas eles estão no seu barco. You got the fish, Você capturou os peixes, you go back to the harbor. você volta para o porto. The proud owner of hundreds of dead fish. O dono orgulhoso de centenas de peixes mortos. Luckily, there is a very good market for dead fish. Felizmente, há um mercado muito bom para peixes mortos. But dead fish are not living fish. Mas peixes mortos não são peixes vivos. In the same way, when you catch your thought Da mesma forma, quando você captura seu pensamento and you pull them into your little ego boat, e você puxa eles para dentro do seu barco do ego, they are dying. eles estão morrendo. Dead thoughts Pensamentos mortos, sitting there. sentados ali. When you look at thoughts, they are moving in the mind. Quando você olha para os pensamentos, eles estão se movendo na mente. That is their nature, movement. Essa é a natureza deles, movimento. But it's easier to control dead things. Mas é mais fácil controlar coisas mortas. So this is what we have to observe. That if you analyze and analyze, you are living as a kind of pathologist. Que se você analisa e analisa, você está vivendo como uma espécie de patologista, Carrying out autopsy after autopsy. fazendo uma autópsia atrás da outra. This is a, this is a very messy business. Esse é um negócio muito bagunçado. Then you can compare and contrast this heart and this heart, these lungs and those lungs. Então aí você pode comparar e contrastar esse coração com outro coração, esses pulmões com outros pulmões. And that is the life of duality. E essa é a vida da dualidade. That is how our mind is operating as a thing among things. É assim que a nossa mente está operando como uma coisa em meio a outras coisas. So, in terms of our practice, we don't want to catch thoughts. Então, nos termos da nossa prática, nós não queremos The, capturar pensamentos. the grasping at self, the grasping at entities is the I was going to say lifeblood of samsara. O apego ao si mesmo, o apego às entidades é, eu ia dizer, o fluido vital, o sangue do But samsara. it's more like the death blood of Mas, samsara. mas é mais como o fluido da morte do It samsara. gives life to the dualist experience of samsara, but it is death to the vitality, the freshness, which is the way
by which we rest in awareness. Isso dá vida à experiência dualista do samsara, mas mata a vitalidade, o frescor, que é a forma através da qual nós repousamos na lucidez. So we see the fish swimming, we see the birds in the sky, we don't need to catch them. Então nós vemos os peixes nadando, nós vemos os pássaros no céu, nós não precisamos The capturá-los. more we let experience go free, the more free we find we are. Quanto mais nós deixarmos a experiência ser livre, mais livre nós vamos nos perceber, mais livres. So now we come to our end today. Então, agora nós chegamos ao I fim. wish you good fortune with your practice. Eu desejo boa fortuna a vocês com sua prática. Gradually, the details of the retreats, the face-to-face retreats we will be going up on the website. Pouco a pouco, os detalhes dos retiros presenciais que vão acontecer esse ano vão ser disponibilizados no nosso site. And we'll continue with the Q&A and the Zoom Saturdays. E nós vamos continuar com as perguntas e respostas e os Zooms nos sábados. So I wish you good fortune. Então, eu desejo a vocês boa fortuna. Very good to spend some time together. Muito bom passar algum tempo juntos. Oh, I tried to see everyone's face. Gallery. Haha! More people. Good evening. Hello. Eu tô tentando encontrar a cara de vocês, vou ver as pessoas todas. So, very good. So we continue to support each other. There are many small groups forming around making tsatsa, around doing Padmasambhava practice and so on. Então, muitos grupos estão surgindo para fazer as práticas de fazer tsatsas, que são as pequenas estátuas de gesso, fazer a prática de Padmasambhava. This is something very important, Isso é algo muito importante. that we can unite together and participate in a way that can bring more life, more energy, more freedom to ourselves and to all sentient beings. Que nós possamos praticar e nos juntos e trazer mais energia para nós e para os seres sencientes. So this is what we can try. Então, isso é o que nós podemos tentar. I wish you good evening and bye for now. Bye. Eu desejo a vocês Bye, uma boa bye. noite e até Bye, bye, logo, bye. por enquanto. Bye. Bye. Thank you. Bye. James, thank you. Thank you. And of course, a great thank you to Pedro and to our translators. Thank you. It's a difficult task to deal with all these complexities of language. Thank you, James. We're doing our best. Thank you. Bye for now. Bye. 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 Bye bye, James. Bye. Good night, everybody.